Olha só esse agente de inteligência artificial que vamos desenvolver hoje. Ele é um chatbot conectado no seu WhatsApp que pode vender praticamente qualquer produto online, é como se fosse um e-commerce. O chatbot, ele mostra a foto do produto, ele cadastra o seu cliente, ele verifica o CEP do endereço do cliente, gera o QR Code do Mercado Pago e ainda funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha só, vamos lá ver? Esse chatbot, ele fica conectado no seu WhatsApp e ele pode funcionar como se fosse um atendente virtual, um vendedor virtual. Nesse exemplo, eu vou demonstrar como é que funcionaria ele conectado a uma loja de celulares, mas praticamente pode ser qualquer produto digital ou produto físico que você manda entregar na casa do seu cliente. Eu vou fazer uma simulação de compra, né? Ele tem aqui disponível no banco de dados dele uma lista de celulares. Eu vou perguntar para ele o que ele tem. Depois eu vou perguntar pelo meu endereço, ele vai consultar pelo CEP. E logo em seguida eu vou confirmar a compra e vou solicitar que ele gere um QR Code do Mercado Pago. Né? Vamos lá. Vamos dar boa noite, né? Porque tem que ser educado com esse pessoal. Oi, boa noite. Já respondeu. Boa noite, André. Como posso ajudar você hoje? Eu estou interessado em comprar um celular. O que você me recomenda? Essa pergunta foi complexa, tá? O que você recomenda? Vou te enviar algumas recomendações de celulares. Vou fazer uma pergunta mais complexa ainda. Eu vou mandar ele indicar um que tenha a melhor câmera. Me indique um celular que tenha a melhor câmera, por gentileza. Isso aqui não estava no prompt, tá? Não estava no script. Eu pensei agora. E ele respondeu. Aqui estão algumas recomendações de celulares com ótima câmera. Recomendou. Ele não quis se complicar, né? Ele falou aqui da câmera, inclusive, né? Deu aqui os detalhes da câmera tripla aqui do Samsung S25, né? De 50 megapixels, né? Depois ele falou do iPhone 16, tá? Tá super barato aqui, tá? R$6. Eu coloquei esses valores, gente, para poder fazer uma demonstração de pagamento. No final aqui eu vou pagar o QR Code e mostrar para vocês como é que vai funcionar a parte do pagamento. Me manda a foto do S25, por gentileza, que eu gostei. Aqui está a foto do Samsung Galaxy S25 que você gostou. Olha aí. Gostei, hein? Qual é o endereço meu que tem cadastrado aí? O chatbot, gente, ele também faz o onboard do cliente, tá? Se ele não tiver um endereço cadastrado, ele vai perguntar pelo CEP, ele vai buscar o CEP na base de dados do governo e já vai cadastrar o endereço do seu cliente. Ó, ele trouxe aqui o meu endereço cadastrado. Seu endereço cadastrado é... Já trouxe aqui, é realmente o meu endereço. Gostei, hein? Vou querer. Pode emitir o QR Code. Vamos ver se ele vai gerar. Você escolheu o Samsung Galaxy S25. O valor total da compra é R$6. Olha. Posso gerar o pagamento? Pode sim, pode emitir o pagamento, o QR Code. Aqui está o QR Code para pagamento. Ele me enviou aí a linha digitável, né? Você pode copiar e colar e pagar aqui no banco. Ele já vai aparecer lá o nome da loja, né? Que vai receber o valor. E tá aqui o QR Code. Agora, para fazer o pagamento, pessoal, eu coloquei aqui para mostrar pelo WhatsApp Web, porque eu vou pagar pelo aplicativo do banco, né? Então eu vou abrir aqui o meu banco, vou fazer o login. Vamos ver se não vai dar nenhum erro agora, né? É a primeira vez que eu vou pagar esse QR Code, depois que eu terminei de fazer a integração.
Vamos lá ver. Eu vou escanear o QR Code. Vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Vamos ver aqui. Ali, detectou, tá? Vou abrir aqui o Let's View. Olha só. Escaneei o QR Code. Aí com a conta do meu banco. E ele já identificou lá que é do Mercado Pago. Vou pagar aqui, tá? É para mim mesmo, né? Vamos ver aí. Pode pagar com limite mesmo. Paguei. Olha, já chegou aqui, né? Que eu paguei o Mercado Pago. E é isso aí, gente. R$ 6 na conta, tá? Agora não pode gastar com besteira, é muita grana, né? Então, gente, hoje nós vamos desenvolver essa automação aí, tá? Ela usa o NHN, a Evolution API, ela utiliza o banco de dados Supabase e nós vamos conectar tudo isso no Mercado Pago e no WhatsApp, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a compra, o valor que chegou aqui, ó. Acho que dá para ver aí, ó. Já caiu os R$ 6 na conta, tá? Então, a automação inteira funciona, cobra, tá? Cadastra o cliente, faz a venda e ainda faz a integração aqui com o Mercado Pago. Vamos desenvolver? Vamos lá? Bora pro vídeo! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Alencar e agora eu vou fazer uma apresentação de todas as tecnologias que nós vamos utilizar nesse projeto, nesse chatbot com inteligência artificial conectado no seu WhatsApp. Vai ser uma visão bem superficial, depois a gente vai fazer uma coisa mais detalhada e por fim eu vou explicar nó por nó do NHN como é que essa automação funciona, tá? Então de forma bem genérica, né, bem assim pensando de forma bem básica, nós vamos utilizar dois softwares principais. É o Evolution API, tá? Deixa eu riscar aqui. Vamos utilizar o Evolution API. Nós vamos utilizar o NHN, tá, gente? Para quem não sabe, a Evolution API e o NHN são sistemas que a gente instala numa VPS, tá? Você contrata uma VPSzinha de R$ 30 aí. Inclusive eu tenho um bônus aí no comentário, quem quiser aproveitar, 20% de desconto na hosting, tá? Então, a gente vai instalar tudo isso no nosso servidor, tá? Nós vamos instalar uma Evolution API, nós vamos instalar o NHN e nós vamos importar os fluxos que eu vou deixar para download, certo? Você vai entrar na minha loja virtual e vai baixar os fluxos para download. Então, a Evolution API, ela faz a conexão com o WhatsApp, tá? Eu acho que eu consigo mostrar aqui para vocês. A Evolution API é esse software, tá? Ele tem essa telinha de administração. Você vai criar uma instância aqui e vai ficar igual a essa daqui e você vai gerar um QR Code e vai conectar o seu WhatsApp na Evolution API, tá? Ela faz uma ponte entre o NHN e o WhatsApp, tá certo? Então, a Evolution API vai mandar as mensagens para o NHN, tá? E o NHN, quando ele responder, ele vai devolver para o seu cliente lá no WhatsApp, né? O NHN, ele é a ferramenta em que a gente constrói fluxos, né? Fluxos de automação, no caso aqui é um chatbot. E os dados, nós vamos armazenar esses dados no Supabase, que é um banco de dados também gratuito, que a gente cria uma conta lá na internet, entra lá, Supabase e tal, e você consegue criar uma conta lá e criar o banco de dados que é onde vão ser armazenados os produtos, os seus clientes, os pedidos, né? Vai ficar tudo armazenado no Supabase. Aquela voz que você ouviu lá, a gente pode escolher vários tipos de vozes, tá? Pode ser voz de homem, voz de mulher, tá? Pode ser a sua própria voz. Esse recurso, ele é gerado através da Eleven Labs,
que é uma plataforma que só faz isso. Ela só serve para gerar voz, gerar narração, transcrição, tá? E toda a inteligência aí do chatbot, ele é provida pela OpenAI, através do ChatGPT. Você tem que criar uma conta lá, gerar um token de API, que é a sua credencial, e você vai inserir essa credencial gerada na OpenAI, você vai cadastrar ela no NHN, que eu vou te mostrar já já como é que faz, tá? O NHN, a gente vai criar fluxos lá, que além dele conversar com o seu cliente, ele vai se comunicar com o Mercado Pago, tá? O Mercado Pago vai conectar com a API do Banco Central, do Pix, vai emitir o QR Code, vai receber o pagamento e vai devolver lá para a sua aplicação o QR Code gerado. Certo? Então, basicamente, as tecnologias utilizadas são essas daí. Agora, eu vou te explicar um pouco mais detalhadamente como é que funciona tudo. Eu vou te mostrar aqui outro gráfico, ó. Esse outro gráfico aqui, ele é um pouco mais detalhado, tá? Mas é legal para a gente poder entender como é que tudo vai funcionar. Observa que nós temos aqui, novamente, aqui a Evolution API, certo? Que é o software que nós vamos instalar lá no nosso servidor. Ele vai comunicar com o nosso NHN, nós também vamos instalar o NHN na nossa máquina, no nosso VPS. E lá nós vamos ter alguns fluxos personalizados, tá? Nós vamos ter um fluxo principal que vai ficar aqui dentro do NHN, tá? Um fluxo principal aqui assim. Esse fluxo principal, ele vai conversar com fluxos secundários, né? Fluxos personalizados, que são esse aqui, o Get Products, o Get or Create Customs, e vai conversar com o Mercado Pago QR Code, certo? Esses fluxos, a gente vai importar para dentro do nosso NHN, para que a gente consiga como resultado final aquele chatbot que conversa com o seu cliente e que gera o QR Code e faz a venda, tá? Dentro aqui do Get or Create Customer, ele pega o número do telefone e ele verifica se aquele telefone já é cadastrado ou não no banco de dados. Se não for, ele cria, certo? Aí, se o cliente falar só um oi, a gente já vai cadastrar aquele número de telefone no banco de dados. E quando o cliente começar a interagir, o chatbot vai pedir para ele o CEP, né? Ele vai pedir o CEP, aí ele vai consultar o CEP numa plataforma chamada Via CEP, tá? Eu vou mostrar para vocês lá como é que funciona, mas ele vai fazer uma solicitação lá para o Via CEP, ele vai recuperar os dados do CEP, né? Para quem não sabe, quando você consulta um CEP, você já tem o nome da rua, você já tem a cidade, você já tem o bairro e você já tem o estado, né? Então simplifica bastante o onboard do cliente, né? Então, em vez do cliente ter que digitar o nome da rua, digitar qual é a cidade, qual é o bairro, ele apenas fornece o CEP, a nossa plataforma já verifica lá e armazena no banco de dados. A gente já vai associar o número do telefone, a gente já vai associar ao nome do cliente e aos dados de endereço. Certo? Aqui está aqui o que eu acabei de falar. Observa que onde está preto aqui é o Supabase, tá? Que é o banco de dados que eu me referi anteriormente, tá? Então, tudo que é pretinho aqui é o banco de dados, tá? Ó, ele verifica se o cliente existe, se não existe, ele vai cadastrar, tá certo? E quando a gente passar para o processo final, que o cliente já escolheu já o produto, já deu o endereço, já deu o CEP, já deu a localização e tal. Então, aí a gente vai chamar esse outro fluxo secundário aqui, o Mercado Pago QR Code, que aí ele vai salvar esse pedido no Supabase também, para a gente poder ter um controle. E aí ele vai comunicar com o Mercado Pago, ó, nesse ponto. Ó, observa que tudo que está azulzinho aqui é o Mercado Pago. Ó, ele vai criar uma cobrança lá no Mercado Pago, depois ele vai gerar um QR Code e ele vai emitir esse QR Code de volta para o seu cliente, ok? Agora eu vou te explicar como é que
como é que instala, tá? Como é que a gente instala esses fluxos, como é que eles funcionam, tá? Eu vou detalhar, tá? Nó a nó, como é que funciona toda essa automação no NHN. O NHN, ele é esse sisteminha aí, tá, gente? Ele funciona no navegador, tá? A gente instala ele no servidor e a gente tem acesso a esse dashboard aí, que é o dashboard do NHN, tá? E aí, você cria um workflow aqui, ó. Você cria um workflow e você importa o arquivo lá, tá? O arquivo que vai ser a automação que nós vamos importar, ó. Você não importar lá. Vamos procurar aqui, tá aqui, ó. Você importa aqui, é um arquivo .json, tá? E ele já vai aparecer lá, tá? Essa aí é uma das automações lá, é só para te mostrar. Eu recomendo que você renomeie, tá? Coloca um nome aqui, tá? O nome que igual tá na documentação, tá? Porque senão depois você não vai conseguir trabalhar, tá certo? Então, a primeira coisa que tem fazer é instalar o NHN. Você tem que ter um servidor com a Evolution API e o NHN instalados. Depois você vai importar esses fluxos lá para dentro, tá? Uma coisa muito importante, gente, é que em todos os fluxos que nós vamos importar, ó, nós vamos importar esse get products, nós vamos importar o Evolution API, e-commerce, Mercado Pago, Pix, NHN, Supabase, esse nomezão aqui, tá? A gente vai importar esse aqui. O get product que ficou duplicado aqui, eu vou apagar. Então são são apenas 4 fluxos que a gente tem que importar. Nós vamos importar o Customer, Supabase, E-commerce, CEP, o Mercado Pago, QR Code Pix. E esse console, ó, esse console aqui, ele serve apenas para teste, tá? Ele é legal para você testar se os seus fluxos secundários estão funcionando, tá? Então o NHN é essa plataforma. Ela é no code, você não precisa ser um programador para você criar funcionalidades com ele. E eu vou te mostrar como é que funciona e para que serve cada fluxo secundário desse aqui, ok? O único fluxo que tem assim uma complexidade um pouquinho maior é aqui o fluxo principal, esse aqui, mas ele não é difícil de entender, tá, gente? Ele é um fluxo que ele tem vários nós, assim. Aparentemente pode assustar um pouco, mas quando você entender direitinho, você vai ver que ele não é complexo, tá? Então, esses outros, eles são bem mais simples, tá? Então eu vou começar a falar aqui do fluxo principal, como é que ele funciona. Ele está bem dividido lá, tá? Vou abrir ele aqui, lembrando que você vai criar um projeto novo, aí você vai importar, ele vai aparecer aqui, todos esses nós aqui. É muito comum, às vezes quando você importa, ele vai ficar cheio de erro, tá, gente? Ele vai ficar cheio de erro porque você não criou as credenciais ainda, tá certo? Para cada plataforma que a gente for conectar, a gente precisa ter uma credencial. A credencial é uma senha que você gera lá. Como a gente vai utilizar o Supabase, você vai ter que criar uma conta no Supabase, aí você gera uma senha lá, essa senha você traz para cá, isso é a credencial. Do mesmo jeito, a ElevenLabs, você vai lá, cria a sua conta, gera a credencial e traz a senha para cá, tá? Aí você vai fazer isso com a OpenAI, com o Supabase e com a ElevenLabs, tá bom? No arquivo, no mesmo pack que vai ter esse fluxo aqui, eu vou deixar um arquivo, um PDF. Esse PDF vão ter todas as instruções para você criar os bancos de dados, para você importar os fluxos, tá? Então, o fluxo, ele começa por aqui, tá, gente? Pelo webhook, ó. Você tem que pegar essa URL que está aqui, ó, a URL de produção, e você leva lá para a sua Evolution API, tá? Você copia aqui, você vai lá na Evolution API, você edita a sua instância, e você vai em eventos, tá? Eventos, no webhook, você vai colocar aqui, ó, a URL de produção, tá? Não esquece de habilitar aqui, de marcar aqui em mensagens, AppCert e clicar em salvar, tá? Senão
ele não salva automaticamente. Mas depois que você fez isso aí, tranquilo, tá? Eu recomendo ainda entrar aqui em configurações e settings e você desmarcar aqui, marcar aqui para ele ignorar grupos, tá? Ignorar chamadas. Aí você não esquece de salvar, tá? Senão vai dar problema, ele vai ficar respondendo os seus grupos aí. Então a configuração da Evolution API só é essa. Se levar aí a URL lá do webhook para lá, ele já está integrado. Dentro desse nó, gente, ó, aqui ó, dentro do Set Field Basic, é que você tem que colocar as credenciais da Eleven Labs, tá? Ó. Você tem que colocar aqui mais embaixo, ó, você vai colocar aqui as credenciais da Eleven Labs. Se você não quiser usar Eleven Labs, é só colocar aqui para falso, ó. Colocou para falso, pronto, aí ele não usa mais Eleven Labs, ele vai gerar o áudio com a própria OpenAI. É um áudiozinho bem mais fraco, mas você não precisa pagar nada, tá bom? Se você quiser que o bot responda sempre em texto, que ele não gere áudio, você pode colocar aqui para true, tá? Aí ele vai responder sempre em texto, ok? A outra configuração que você precisa fazer é aqui no follow-up, tá, gente? Você tem que ir aqui na configuração do follow-up e você tem que alterar todas essas informações, ó, com a URL da sua Evolution API, com a key da Evolution API. Para quem não sabe, a key é essa aqui, ó, tá? Você copia essa key aqui e leva para lá. Aí você copia aqui e o nome da instância da Evolution API é esse nome aqui, tá? Se você colocou espaço, acentuação, ou então você colocou um nome muito extenso aí, tipo uma frase, você vai ver que você vai ter que apagar essa instância e criar outra e colocar um nome assim, estilo camel case, né? Ou então tudo minúsculo, tá? Também dá certo. Então, depois que você mudou todos esses parâmetros, tá, gente? Aqui no follow-up, esse follow-up eu mando habilitar, é desabilitado, você habilita aqui, tá? Você ativa, tá certo? Porque tem gente que não quer utilizar o follow-up. E aqui tá aqui o fluxo, gente. Eu vou explicar como é que ele funciona. Aqui no início a gente recebe o webhook, né? A conexão da Evolution API. Depois a gente escolhe aqui o caminho que a mensagem tem que seguir, né? Se ela for uma mensagem de áudio, a gente vai transcrever aqui a mensagem de áudio e transformar ele num texto. Se for mensagem de texto, a gente cai num desses três nós aqui, né? Porque são três tipos de mensagem de texto. Tem ephemeral mensagem, tem mensagem temporária e tem a mensagem normal. Aí depois que a gente recupera a mensagem, a gente tem esse módulozinho aqui, ó, que ele serve para desabilitar o bot, tá? Para você fazer intervenção humana. Então, se você digitar @stop, ele vai parar de responder seu cliente. Se você digitar @start, ele volta a responder seu cliente. Aí nós temos um debounce aqui, tá? Que evita abusos, tá? Pessoas mandando mensagens em sequência, várias mensagens curtas em sequência, para evitar que o seu bot entre em loop e que a qualidade do atendimento melhore. Tem esse debounce que você configura aqui, ó, o tempo que ele espera, tá? No caso aqui, geralmente eu coloco 5 segundos, 10 segundos, para ele fazer uma janela de tempo, né? Ele pega todas as mensagens que ocorreram durante aqueles 10 segundos e responde. Depois ele espera mais 10 segundos e responde, tá? E aqui nós temos a inteligência do agente, tá? São esses dois agentes, na verdade, tá? É um sistema multi-agente. O primeiro agente que faz todo o atendimento do nosso cliente, esse primeiro agente aqui, e é ele que chama as ferramentas, né? Aquelas ferramentas que eu especifiquei para vocês, ó, o Get Products, o Get ou Create Customers, o Mercado Pago QR Code, né? Então ele chama aqui as ferramentas personalizadas. Quando você importa, é muito comum às vezes que ele não encontre, tá, gente? Ele não encontra aqui, você seleciona o fluxo, por isso que é interessante você ter renomeado, para depois você saber qual é, né? Então você seleciona aqui o fluxo
que ele deveria chamar e você clica em salvar, tá certo? Porque às vezes quando você importa, ele não localiza, né? Ele não localiza o fluxo interno lá. Então você edita tanto no Mercado Pago QR Code, no Get Products, no Get Create Customers, né? Nesses 3 subfluxos aí você edita ele, tá? Então aqui no agente principal é que está o prompt, tá, gente? Aqui é que a gente diz tudo o que ele deve fazer em determinada situação. E os ajustes que você tem que fazer para otimizar, se você quiser criar mais uma etapa no fluxo, né, você tem que incluir aqui as instruções que você quer, como você quer que o bot responda, o que você não quer que ele fale, tá? Então você pode definir aqui. Uma ideia bem legal é você mandar para o próprio ChatGPT depurar o prompt. Você diz que é um prompt de um NHN, você está querendo fazer alguma coisa, você manda esse prompt para lá e ele vai fazer as alterações para você. Simples assim, né? Muita atenção, porque no final do prompt aqui tem que ter essas variáveis, tá? Você altera só daqui para cima, tá? Essas variáveis aqui você não altera, que é o nome do cliente, o telefone que vem lá do WhatsApp, a data de hoje, a hora e tal, para ele poder se balizar aí. Nesse outro agente, a única coisa que ele faz, ele humaniza as respostas, tá? Para evitar que a IA dê respostas muito longas, né? Principalmente quando a gente tem lista de produtos, quando a gente tem imagens, né? Então, para evitar que a IA vá falar o endereço inteiro, HTTP, então a gente separa, né? E ele só vai enviar mensagens curtas, tá? E quando a mensagem for muito longa, ele já envia como texto, tá? Essa outra parte aqui, talvez a parte mais complexa da automação, na verdade, a única coisa que ele faz é que nesse código personalizado, a gente separa as mensagens em várias mensagens. A gente pega cada linha da mensagem, a gente separa em várias mensagens, e de acordo com o conteúdo de cada linha, a gente devolve aqui para a Evolution API de alguma forma, né? Aqui, ó, se for texto, ele vai voltar por aqui. Se for áudio, ele retorna por aqui. Se for um vídeo, ele retorna por aqui. Se for um PDF, ele retorna por aqui. Se for uma imagem, ele retorna por aqui, tá? Aqui são os pontos de conexão com a Evolution API, tá? Então, esse chatbot, ele é bem poderoso, tá? Você pode colocar vídeos, inclusive, ele pode enviar vídeos de publicidade, ou ele pode enviar um PDF com um menu, né? Nós temos aqui esse módulo aqui que ele salva todas as conversas no Supabase, ó. Aqui, ó. Ele cria lá uma thread de conversas e ele vai gravar todas as conversas no Supabase. Lembrando que você tem que ter lá as credenciais, né? Você vai na Supabase, cria a conta, cria a senha lá e você coloca aqui, ele vai ficar verdinho aí, tá? E você tem que fazer isso tanto com o Supabase, tá? Você tem que fazer aqui com a OpenAI. Ó, você tem que criar a conta lá na OpenAI. Aqui do lado ele tem inclusive um endereço que você clica para poder criar um endereço lá. Você vai gerar a senha lá, a key, aí você vai colocar aqui, tá? Ele vai ficar verdinho aí e já vai funcionar. Tem muita gente que reclama que não sabe configurar o Redis, tá? O Redis é um software que tem que estar instalado na sua máquina também. A sua máquina, que eu digo, é o servidor lá, o VPS, tá? Essa solução dificilmente ela vai funcionar na sua máquina local. Isso é feito para funcionar no VPS, a não ser que você crie soluções aí para redirecionar um domínio para um IP local da sua máquina. Mas isso é uma baita gambiarra, tá? Não serve para nada. Então o Redis ele tem que estar instalado na sua máquina. Eu ensino a instalar o Redis, eu tenho aulas aí, inclusive e-books, ensinando a instalar o Redis. Você apenas cria lá uma credencial aqui
E normalmente eu não coloco senha, tá? Eu boto só o host Redis. No caso, se ele estiver na mesma máquina, basta você colocar Redis. A porta, você deixa a mesma porta e ele já vai funcionar, tá? Às vezes ele não fica verdinho aqui, porque o Redis é meio chatinho, sabe? Mas ele está funcionando, tá? Se você botar Redis e colocar a porta direitinho e ele estiver funcionando na mesma máquina que está o NTN, ele já vai funcionar. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui, ó, cada ferramenta, cada subfluxo desses aqui, tá? O do Mercado Pago, o Get Products, tá? O Get ou Create Customers. Eu vou te ensinar como é que funciona esses 3 fluxos personalizados aqui, subfluxos. Vamos lá? A gente já falou do fluxo principal. Vamos falar do Get Products, tá? Vamos abrir ele aqui. Ele é um fluxo bem simples, na verdade, gente. Ele lista todos os produtos que estão disponíveis no banco de dados, no caso a Supabase. Tem que lembrar também que tem que ter a credencial da Supabase aqui, tá? Em todos os fluxos você tem que ter as credenciais, tá? Aqui é a URL, lá a URL do projeto do Supabase e a key que você gera lá, cria a conta lá e cria a sua credencial. Esse fluxo, a única coisa que ele faz, gente, ele traz todos os produtos, tá? Olha, é só isso que ele faz, ó. Ele vai lá no banco e traz todos os produtos, ó. A gente ainda faz uma pequena correção aqui, porque quando se armazena os links no Google Drive, o Google Drive não mostra a extensão dos arquivos, né? Então a gente não tem como saber o que é imagem, o que é vídeo, o que é PDF, né? Então, esse códigozinho personalizado, a única coisa que ele faz é colocar no final, aqui ó, tá vendo? Ó? Aqui no final ele coloca esse tipo igual à imagem. Isso é igual à coluna lá, né? Eu coloquei uma coluna de dados, uma coluna para imagem, uma coluna para vídeo, uma coluna para PDF, né? Então, de acordo com a coluna, ele coloca aqui esse tipo igual, para a gente conseguir identificar lá no fluxo principal o que é cada coisa e devolver do jeito certo. Ok? Então, o fluxo de produtos aqui, o Get Products, ele é só isso, tá? Bem tranquilo, né? O outro fluxo, gente, é que o Custom Supabase e-commerce CEP, tá? Ele também não é muito complexo, tá? Ele recebe uma requisição lá do fluxo principal e ele aqui a gente recebe o fone, tá? O fone é como se fosse a chave primária, né? O cliente ele é salvo com o número do telefone e o número do telefone é que identifica o cliente. Aí vem o cliente name e ele vem esse parâmetro aqui, ó, que pode ser update ou então pode ser get, para ele trazer a informação do cliente, tá? Aí essa função aqui, esse fluxo personalizado, ele é um get ou create, né? Quer dizer que se não existir, ele cria, tá? Então, você vai buscar um cliente com telefone tal, se não existir, ele vai criar aquele cliente e vai perguntar o nome, endereço, tá? Então aqui, ó, ele segue o fluxo aqui, ó, ele verifica, nesse ponto aqui, ele verifica o que é, ó, se ele vai ser um get ou create, ou ele vai ser um update. Se a gente estiver criando o cliente ou fazendo o update, ele verifica aqui se tem o CEP, tá? Se tiver o CEP, a gente vai lá no Via CEP, ó. A gente vai lá no Via CEP procurar a informação. Ó. Tá aqui a URL do Via CEP. Ele não precisa de senha, não precisa de credencial, nada. É só fazer essa requisição aqui mandando o CEP e a gente já tem o resultado, tá? E aí, quando ele consulta o CEP, ele salva no banco de dados, ó. Ele salva aqui no Supabase. Ó. Então, você tem que ter as credenciais do Supabase, tá? As mesmas. Não precisa ser uma credencial para cada fluxo, já, tá, gente? É uma só do Supabase para todos os fluxos aí. E no final aqui ele retorna, né, os dados do cliente. Se a gente for ver aqui as execuções, ó. A gente vê as execuções. Essa aqui deve ter sido aquela lá da aula, vamos ver aqui se eu encontro aqui a requisição da aula do começo do vídeo. Olha, essa requisição aqui do começo do vídeo, ó, eu vou importar ela aqui para dentro do meu fluxo.
para a gente entender como é que foi, ó. Olha só, aqui ele fez um update, ó. Quando ele vai para baixo aqui, ele é um update, ó. A informação que ele recebeu lá, ó, ele recebeu aqui uma função do tipo update, aí ele recebeu o endereço, o nome do cliente e o telefone, tá? No caso aqui ele não enviou CEP, aqui ele só fez um update aqui no location do cliente, tá? E aí, ó, observa que ele não buscou o CEP, ó, ele não buscou. Ele entrou aqui, ele criou o cliente, ó. E no final ele deu a resposta aqui, ó, com os dados do cliente, ó. Tá vendo? Ó? Já trouxe tudo. Ó. Ele apenas fez uma consulta. Tá certo? Vamos voltar aqui para o outro fluxo. Poxa. Pronto, vamos voltar aqui. Já falei do Get Products. Já falei do Custom Supabase E-Commerce CEP. Agora nós vamos falar um pouco aqui do Mercado Pago QR Code, tá? Também não tem muita complexidade, tá, gente? E aqui está aqui esse fluxo. A gente recebe lá do fluxo principal, a gente recebe só 2 parâmetros, tá? Eu recebo o número do telefone para identificar o cliente e eu recebo o código do produto, para ele poder gerar o QR Code. Eu vou pegar uma execução para vocês entenderem, a última execução. Ó. Eu vou importar essa última execução. E aí vocês vão ver, ó, que ele veio de lá. Ó. Ele veio de lá o número do telefone do cliente e ele veio o código do produto, no caso o produto 1 lá. Que nós vamos, ó, aqui no produto, ó, ele vai identificar aqui qual é o Samsung, ó, o S25, ó, que eu comprei lá no começo da aula. Ó. Então ele pegou aqui os dados do cliente, ele pegou os dados do produto. Aí aqui ele faz um teste para ver se tem todas as informações, se não tiver ele vai devolver um erro, tipo o cliente não cadastrado ou produto não cadastrado, ele vai devolver aqui os erros. E aqui a gente vai fazer a chamada lá para o Mercado Pago. Ó. É aqui, ó. A gente fez uma chamada para lá e o Mercado Pago devolveu os dados com o QR Code lá que eu devolvi. Ó. A descrição e tal. Um hackzinho, gente, que a gente tem que prestar atenção aqui é que o Mercado Pago ele gera um base 64, tá? Ele não gera um arquivo binário, ele gera um base 64, que é um arquivo de texto, tá? Um arquivão de texto que ele é uma imagem traduzida para texto, tá? O base 64. A vantagem disso é poder salvar ele em qualquer banco de dados, né? Ele é como se fosse um textão, né? E a gente usa esse recurso aqui, ó, logo aqui, pronto, aqui, ó. Que é para converter isso para um arquivo binário, tá? Eu converto para um arquivo binário e eu salvo ele no Google Drive, para a gente poder recuperar depois o QR Code, né? Então, para vocês terem uma ideia, ó, ele vem esse textão aqui, ó. É um texto enorme, tá? Ele vem esse textão aqui, veio lá do Mercado Pago, e aí eu gerei desse lado aqui o QR Code. Aqui no caso é uma imagem, né? Então ele gerei aqui a imagem e aí eu salvo lá no Google Drive. Ó. Eu salvo numa pasta do Google Drive. Você tem que ter uma conexão com o Google Drive, tá? Para poder salvar os arquivos lá. Depois eu ainda altero a permissão, tá, gente? Porque ele salva lá esse dado como privado. Aí a gente tem que salvar, a gente tem que fazer uma alteração dizendo que qualquer um pode ler esse arquivo, né? Senão o cliente não vai conseguir receber o QR Code. E aí eu mando para lá a resposta, tá? Eu mando lá a URL da imagem dentro do meu Google Drive e eu mando o copia e cola caso a pessoa queira copiar e colar e pagar no banco. Pessoal, essa automação eu vou deixar na minha loja virtual, o endereço está aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo. Eu queria anunciar também que eu tenho agora um curso online, tá? Um curso com comunidade, você pode se inscrever.
Vou deixar também o endereço na descrição desse vídeo, tá? Você pode fazer seu cadastro lá, são 30 aulas em vídeo, tá? Mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir aprender a instalar, a criar configurações, a criar automações complexas como essa daí. E eu recomendo bastante que você faça parte da nossa comunidade lá, tá? Se você tiver dúvida, você deixa, eu mesmo respondo. Ou então alguém da minha equipe responde a sua dúvida, tá? Manda exemplos para você. Outros colegas podem responder lá, tem pessoas que gostam de ajudar, gostam de responder as dúvidas dos amigos, tá bom? Então vamos lá, vamos se inscrever no curso do Empreendedor Serial, Automação com Inteligência Artificial e NTN. São 30 aulas em vídeo, tá, gente? É um curso bem direto ao assunto, bem prático. Lá você, inclusive, ganha mais 3 automações que estão incluídas lá dentro do fluxo, do pacote do curso, tá? Você dá uma olhadinha aí, o endereço está aqui embaixo. E logo a seguir, gente, aqui, tá? Não, é desse lado. Aqui eu vou deixar um vídeo para você entender um pouco mais sobre NTN, tá? Um vídeo mais introdutório em que você entende um pouco mais sobre NTN para você aprender a desenvolver tecnologias como essa daí, tá bom? Muito obrigado. Falou!